Som, 1, 2, som. Irmãos, boa noite. Boa noite, família. Boa noite, família. Pediria aos irmãos, né, que pudesse, né, tomar os seus assentos, né? Que nós iremos, quer dizer, já iniciamos, né, um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Culto titulado o culto da família. Esse culto hoje é especialmente para a sua família. Eu estou tão feliz de ver famílias inteiras, né, entrando por esta porta para ouvir a palavra do Senhor. Então é muito gratificante, né, nós podermos estar aqui nesta noite reunidos para podermos louvar e exaltar o nosso Senhor pela sua família. Amém? Nós vamos nos apresentar, porque eu acredito aqui que algumas pessoas, né, não nos conhecem. Eu sou a Isabel do Rogério. Eu sou o Rogério da Isabel. Juntos somos casados para sempre há 32 anos, 3 meses e 25 dias. Paz para toda a vida de Leni, tá ali na frente, Débora, sogros do João e do Lucas, e a voz da Antônia, a irmãzinha do pandeiro que vocês viram aqui, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai ministrar grandemente sobre a família de vocês. O que nós pedimos nessa noite é que vocês estejam abertos, tá? Para entender aquilo que o papai vai falar. Esqueceu de alguma coisa ela. O que eu esqueci? Gente, Rodrigo e Josi, nossos alunos de casado, não cobrou isso da gente? Como isso? Obrigado ali. Irmãos, nós temos um tema, né? Nós temos um tema e eu gostaria que esse tema e divisa colocasse aqui, por favor, né? Que é para toda a igreja ficar conhecendo o nosso tema. A mídia está colocando aqui na frente. É tudo junto, né? Isso. Vamos pedir para a igreja ficar de pé? Vamos ler todos uníssonos, tá bom? Só um minutinho que o nosso irmãozinho lá está achando... já está aqui. Não, volta o tema. Volta um. Aqui está a divisa, tá? Só voltar um. Pode ir com calma, tá bom? O nosso tema, o tema do mês da família. Congresso de família aí? Vamos lá, todos juntos? Famílias e os desafios de um novo tema. Mais uma vez, vamos lá. Famílias e os desafios de um novo tempo. Divisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? É um tema assim muito sugestivo, né, irmãos? Pelo o tempo que nós estamos passando, né? Que a nossa família está passando, né? Um mundo onde tudo está sendo ao contrário, onde a nossa família está sendo alvo, né, das pessoas. Então, quer dizer, é um tema muito sugestivo para essa época de hoje que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor ali na nossa divisa diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que nós possamos estar firmados na presença do Senhor e prosseguir, não dar ouvido àquilo que o diabo tenta colocar nos seus ouvidos. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Senhor, nós queremos, Espírito Santo de Deus, nos colocar nesse momento na Tua presença. Te agradecer porque chegamos até a Tua casa, Senhor, e seremos ministrados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te pedir nesse momento, Senhor, e oferecer a Ti um culto perfeito e agradável, Paizinho, porque nós não viemos aqui assistir, nós viemos prestar um culto agradável e que famílias sejam edificadas na noite de hoje para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Antes de vocês sentarem, eu me apresentei e você se apresentou. A gente vai conhecer agora o público. É isso?
Lembrou do meu nome, vocês? Não, talvez lembre por causa do microfone. Eu vou contar 1, 2, 3. No 3, você vai falar seu nome bem alto, tá bom? Ah, riu, né? Gostou, né? Não escutar o teu nome, a gente vai repetir de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Teve gente que não falou. Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, gravou o nome da pessoa que tá do teu lado, não é isso? Tá ligadinho, bicho. E eu gravei de todos vocês, tá? A equipe de louvor está com oportunidade, tá bom? Aleluia. Boa noite, queridos. Na graça e na paz do nosso Deus, amém? Esse louvor, ele fala sobre um novo dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. E eu creio que você hoje recebeu esse novo dia. Quando você despertou nessa manhã, o Senhor te deu a oportunidade de fazer tudo novo, tudo diferente. E por isso, seja engrandecido o nome do Senhor. Mais uma oportunidade de acertar naquilo que você errou, de continuar acertando naquilo que você acertou. Então, louvemos ao Senhor, porque mais um dia o Senhor nos deu. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Você é grato ao Senhor? Aleluia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, aleluia. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Aleluia. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. Que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Adore ao Senhor. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim.
Ele é tudo para nós. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Aleluia. Aleluia. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família
tua casa, Senhor. Faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Vou apresentar, vamos ouvir. Podeis sentar, igreja. Acabamos de louvar agora, né? Nunca abra mão da sua família. No primeiro louvor, nós falamos de gratidão. Nós temos que ser grato pela a nossa família. Orar pela nossa família. A nossa família é a melhor família. A minha família é a melhor família. E a sua família tem que ser a melhor família. E nunca abra mão da sua família. Joelho no chão, oração e vamos avançar. Amém? Amém. Pastor Eliel. Pessoal todinho se apresentou. Todo mundo, escutei o nome de todo mundo, só que o senhor não estava aqui. Então vou pedir para o pessoal se apresentar de novo no 3, tá bom? Escuta aí, fica ligado, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Gravou o nome? Gravou. Tenho certeza que ele gravou. Irmãos, nesse momento nós iremos ouvir um solo com a irmã Isabel, né? Ela preparou um solo, né, Isabel? Então está com oportunidade. Vamos louvar, tá? Vamos agradecer e dizer que não há um Deus maior que o nosso, tá bom? Deus, ele tem o poder de fazer tudo sobre as nossas vidas, é só nós permitirmos. E vamos cantar, porque é um hino conhecido, tá bom? Ih, já vem a Antônia. Deixa ela. Glória a Deus, aleluia. Não há um Deus maior que o seu, Ele vai curar sua dor. Vamos lá, igreja. Se um fio de escarlate salvou a meretriz de sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Profetiza. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a sua casa é o leão da tribo de Judá. Vamos lá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra,
da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Glória a Deus, aleluia! Se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda a sua casa é o leão da tribo de Judá. Vamos lá! Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia, glória a Deus. Não abra mão de entregar a sua casa ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós iremos convidar o nosso pastor, né? Pastor Fuli, por favor. Fuli ou Fleury? Fleury. Ah, não, pastor Fuli. Essa brincadeira aqui, irmãos, que nós estivemos numa igreja e o nome dele colocaram errado lá, botaram o pastor Fleury. Fleury, né? Aí achamos engraçado, né, pastor? E assim, foi um culto de família também, né? Pastor, nesse momento vou passar a palavra para o pastor, ele vai conduzir, né? Convidar nosso pastor Eliel do Carmo. Pastor Eliel do Carmo, fica à vontade aí, tá, meu irmão? Usa da palavra aí. Isso. Deixa eu só botar isso aqui. Isso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Que bênção, que alegria você estar aqui nessa noite. É uma imensa alegria que temos de receber este homem de Deus, né? E às vezes a gente só ouve na rádio. A gente pode falar assim, antes só ouvia de ouvir falar. Só ouvia ele falando, e agora é pessoalmente. Mas sem querer puxar, nem puxar saco de ninguém aqui, mas dizer da minha alegria de ter te conhecido, né? De ter sido tão bem recebido lá na rádio, vocês que acompanharam essa saga do pastor aí, que foi uma bênção de Deus, foi uma oportunidade maravilhosa, e que esse amado irmão também nos deu. Mas ele esteve conosco o ano passado, no jantar de casais, ele e a esposa também, né? E agora foi assim convidado por Deus para ministrar a palavra, né? Então quero agradecer pela sua presença. Ele vai apresentar a sua digníssima esposa também. E você que está aqui, vamos pedir a Deus para que Deus fale conosco e que a gente daqui ouça a palavra e a coloque em prática na nossa saída, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Quero agradecer você que nos visita
você é muito bem-vindo. Você que está aqui conosco nessa noite, você também é muito bem-vindo. Tem pessoas aqui lá de Jardim Meriti, lá de perto da minha casa. Tem o pessoal aqui bem de longe, da Barra também, ó. Tem o pessoal da Barra aqui, né? Que benção, vocês são muito bem-vindos. Nossa igreja também é muito bem-vinda nessa noite. Então vamos orar ao Senhor nessa noite, pedir ao Senhor. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pelo momento que tivemos, momento do louvor, tudo que nós já falamos, já ouvimos. Ó Deus, temos certeza que o Senhor já ministrou no nosso coração nessa noite. Agora, Deus, nós apresentamos a mensagem que será ministrada. Ó Deus, que o Senhor use poderosamente o teu filho, pastor Eliel do Carmo, ó Deus, para falar aos nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, e coloquemos em prática aquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações. E que em tudo, Senhor, o teu nome seja glorificado. Use-o poderosamente, use também sua esposa e os abençoe poderosamente nessa noite. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, ó Pai, em um nome santo do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso. Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz, que bom, que alegria estarmos juntos, reunidos nesta noite maravilhosa. Uma noite que Deus preparou para todos nós, estarmos juntos aqui nesse congresso de família, com a graça de Deus. Amanhã termina o mês de maio, o mês das mães, o mês da família, e aqui nós estamos. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por toda a liderança desta igreja, da nossa primeira igreja batista aqui no Guarani, na pessoa do pastor Fuli, por investir em família, por entender que a igreja é composta de famílias, reunião de famílias, né? A minha família que se reúne com a família do pastor, com a sua família, nós fazemos esse número aqui e denominamos de igreja. Então, toda a igreja que se preocupa com a família é uma igreja muito bem-vinda ao nosso coração. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, pela irmã Sheila também. Deus abençoe essa família linda. Hoje eu conheci as meninas lá no evento, lá elas não foram, né, porque eram só casais, mas hoje conheci aí na totalidade a família pastoral, muito honrado. E rever meus amigos queridos, Rogério e Isabel, que nós amamos tanto, né, esse casal maravilhoso, todo o Ministério de Família da Igreja, o nosso abraço e também o nosso carinho. A Aline se faz presente também hoje aqui, a Aline que me acompanha há 34 anos, e ela tem a honra de ser minha esposa. Viu? Ela tem a honra de ser a minha esposa, é porque tem mesmo. E eu tenho a honra de ser marido dela. Há 34 anos, temos duas filhas, né? A Eline, que já casou e está se preparando aí para nos dar um neto ou uma neta. Nós estamos na expectativa. Você imagina um garoto desse, um rapaz desse novo, um menino avô. Os tempos estão mudados mesmo, né? Maravilha. Mas sou pai da Eline e também da Alana e agora do Michel, porque você vai passar por isso, viu? Você vai ter, se Deus quiser, 2 filhos, né? Seus genros serão filhos. E o Michel lá não é nosso genro, Michel, mais um filho que chegou para a glória do nosso Deus. Amém? Antes de você tomar o seu assento, acho que eu já falei que tinha que falar aqui, agradecer a vocês o carinho da audiência de vocês. Muito obrigado à nossa Rádio Melodia lá. Quantos ouvem a Rádio Melodia? Só para eu fazer aqui, ó. Não estou vendo direito. Levanta a mão alta aí. Que maravilha, geral ouvindo. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Fuli, marcar uma volta. Lá foi bênção, instrumento de Deus aí para esse planeta de audiência, pregando a palavra de Deus. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, que muito nos honrou lá na rádio, montar para que o irmão esteja presente lá, gravando lá com a gente, lá mais uma mensagem para a glória do nosso Deus. Da nossa igreja, eu sou co-pastor da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia, em Jacarepaguá. Estamos servindo a Deus ali com a nossa família, com a graça do nosso Deus. Amém? Amém. Vocês estão animados? Amém. Firmes, fortes? Amém. No pique, vocês tomaram um café hoje? Sim. Só o pessoal aqui da frente, hein? Vocês almoçaram hoje? Sim. Maravilha. Estou vendo o pessoal meio assim. Qualquer coisa, tem café aqui. Tem... Maravilha. Mas eu gostaria que antes de você tomar o seu assento, você abrisse a sua Bíblia
Carta de Paulo aos Filipenses, o texto base, né, Isabel? Desse congresso, o texto base, Filipenses 4:13. E eu gostaria de estar começando a falar sobre este assunto aqui, para a gente, nesse tempo que nós temos, tempo muito precioso que nós temos para falarmos de coisa importante. Hoje nós queremos falar, pode tomar o seu assento se você quiser, fica à vontade. Toma o seu assento para ficar melhor, aí para você abrir aí a sua Bíblia. Hoje eu quero falar para a criançada também, quero falar para os adolescentes que estão aqui, para os jovens também, porque isso tudo é família, isso tudo faz parte da família, não é? E é muito importante isso também, que você esteja atento aí a tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Filipenses 4:13, o texto escolhido como base para esse congresso de família, ele trata de um termo, de uma frase muito significativa para todos nós, porque ele é uma verdade que está contida na palavra de Deus. O texto que nós vamos usar, que é bíblico, Filipenses 4:13, já está aqui já. Já virou adesivo de carro, já virou tanta coisa, a gente passa. Tem gente que nunca veio a uma igreja evangélica, mas fala esse texto. Tem gente que não sabe nem o que é isso, mas fala sobre isso. Porque esse texto ele é muito significativo, né? Esse texto ele é muito emblemático e ele é de fato uma verdade. Filipenses 4:13. Pediria alguém lá para me ajudar aqui hoje no telão aqui, para a gente ser mais rápido aqui naquilo que nós pretendemos compartilhar com a amada igreja. Diz assim, olha: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma verdade para você? É mesmo? Porque esse texto que nós estamos lendo, que é o tema base, e um tema muito bem escolhido para este evento, esse texto de Filipenses 4:13, que nós acabamos de ler, tudo posso naquele que nos fortalece, ele só é verdadeiro se eu de fato cumprir o 12. Vocês conseguiram compreender? Vamos lá. Esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, só é uma verdade verdadeira se eu, de fato, conseguir cumprir o 12. Coloca, por favor, o 12 para mim, aqui, para a gente ler. Se for aí numa outra versão, coloca uma outra versão para mim, só para eu ver aqui algo que eu queria passar aqui. Tem como colocar uma outra versão? Cadê aqui? Esse aqui, tá ótimo, tá bom. Esse termo aqui que eu quero. Diz assim, o 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, diga comigo, a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O 13, ele só é uma verdade verdadeira quando eu aprendo aquilo ali. Quando eu aprendo a agradecer a Deus na bonança, onde está tudo bem, e quando eu consigo, na mesma proporção, agradecer a Deus quando está tudo mal. Quando o dia mal chega, que o dia mal chega para todos nós. Quando eu louvo a Deus, quando a despensa lá em casa está cheia, mas eu louvo a Deus na mesma proporção quando ela está vazia. O apóstolo está dizendo assim, porque eu aprendi a viver assim. Nesta noite, você veio aqui nesta noite, e eu tenho certeza que você veio nesta noite porque você ama muito a sua família. E eu tenho certeza que você veio nesta noite com a disposição de aprender. Eu vim nesta noite com a disposição de aprender acerca da palavra de Deus. Porque esse mesmo apóstolo escreve assim, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, e outra versão, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Esse mesmo apóstolo fala mais uma vez que ele aprendeu. É a disposição de aprender. Por mais tempo que você esteja casado,
50, 60 anos, como casais que eu conheço, que eu converso com eles, eles dizem exatamente isso. Nós estamos aprendendo a conviver um com o outro. E tem gente que está começando agora, já quer desistir. Ei, peraí. Nossos pastores lá, pastor Roberto, pastora Beth, 53 anos de casados, eles dizem assim, nós estamos aprendendo a cada dia um com o outro. E nós viemos nesta noite aprender com o Senhor. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem algo a aprender. E eu queria bater nesta tecla. E nós viemos aqui nesta noite para aprender com o Senhor, que ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então nós viemos nesta noite aprender. Quantos estão dispostos a aprender com o Senhor nesta noite? Então nós estamos num ambiente muito especial. Num ambiente maravilhoso, onde nós viemos aqui para dizer para o dono de tudo, aquele que comanda todas as coisas, dizer, Senhor, nós não sabemos tudo, nós queremos aprender com o Senhor. E aí o Espírito Santo vai trabalhar nesta noite aqui. Porque ele sabe a necessidade que acontece lá na sua casa, ele sabe aquilo que acontece lá na minha casa. A outra coisa que eu queria dizer nesta noite é que não se preocupe com a sua família, porque a sua família é igual à minha. Não tem nada de diferente na minha que aconteça lá na minha casa que não aconteça na sua. Que às vezes a gente acha que a nossa família é a pior de todas. É que a gente não conhece a família do outro. Mas nós temos um Deus que criou a família, que cuida da família, que sustenta a família, que corrige rota da família. Porque Deus jamais criaria algo que fosse ruim. Tudo que Deus criou é bom. E Deus criou a família. A sua família é o maior patrimônio que você tem. E eu queria começar por aqui. Não existe nada mais importante na sua família, aqui na terra, do que a sua família. Tem gente que abre mão da família por causa de sucesso, e a gente está vendo aí aos montes. Tem gente que abre mão da família por causa de dinheiro. Nenhum dinheiro, nenhum sucesso, nenhuma empresa, absolutamente nada vale que custe a vida de uma família. Por isso, a nossa família é a coisa mais importante que Deus nos deu aqui na terra. Você pode ter certeza disso. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro, a sua família é o maior patrimônio que você tem. E você sabe disso. Eu quero só reforçar isso e trazer isso como uma afirmação para você nesta noite. A sua família é a coisa mais importante que Deus te deu. Você quer? Eu provo isso para você agora. Aqui comigo, todo mundo me olhando. Eu vou lhe dar 5 segundos para você se imaginar sem a sua família. Imagine se você perdesse a sua família agora. Por 5 segundos só, para não ser traumático, tá bom? Eu vou contar. 1, imagine sem a sua família. 2. Chega, né? Não dá não, irmão. Não dá não. A gente passa a ter a noção de que a gente também não existe sem a nossa família. Por isso que eu digo que a família é a coisa mais importante que Deus nos deu. Portanto, valorizemos a nossa família. Porque a família, conforme disse o apóstolo Paulo, ele aprendeu a conviver com todas as situações. E será que de fato nós estamos aprendendo com as situações que acontecem no seio da nossa família? Há uma guerra espiritual muito grande com relação à família e não é de agora, para destruir as famílias. Aliás, essa batalha começou lá no Éden. Isso lá no Éden, lá no início de tudo, começou exatamente essa batalha para destruir a família, para detonar a família. E essa guerra continua até hoje. As famílias estão sendo deterioradas, as famílias estão sendo terminadas, as separações estão acontecendo lá fora, mas Deus há de preservar a minha e a sua família. Não é porque as famílias lá de fora estão acabando que as nossas também vão se acabar. Deus não vai permitir isso, porque nós estamos aqui, viemos aqui nesta noite para aprender com Ele como manter a nossa família. Fácil não é, como nada é fácil aqui na terra, né? Nada é fácil, querido. Imagina, casamento humanamente falando, Rogério, foi feito para não dar certo. Não é? Casamento humanamente falando, se você pegar humanamente falando, o casamento ele foi feito para não dar certo.
Porque duas pessoas, às vezes completamente diferentes, totalmente diferentes, de contextos diferentes, de criação diferente, de conceitos diferentes, de valores diferentes, se encontram num determinado momento da vida, rola um olhar, aquele olhar 43, rola aquela paixão, rola aquela química, aquele negócio todo, aí você se apaixona e vai conviver com essa pessoa que não foi criada com você, que não teve os mesmos conceitos que você, e você vai morar junto com essa pessoa. Olha que complexidade. E às vezes vem gente lá do outro estado, lá do norte do país, aí casa com uma carioca. Tem alguém aqui assim? Tem gente que vem lá de Minas Gerais, lá do interior de Minas Gerais, aí casa com a cearense. Às vezes é um calminho com uma retarda. Humanamente falando, não vai dar certo. Pastor, e por que dá certo? Porque a terceira dobra, o cordão da terceira dobra é colocado ali. E quando ele está presente, não se quebra facilmente. Por causa disso. O casamento só dá certo por causa de Deus. Que ele criou o casamento. Então aquilo que ele criou, ele sustenta até hoje. Casamento não tem problema, irmão. Quantos são casados aqui? Casamento não tem problema. Problema tem as pessoas que se casam. Zero problema. Casamento, zero problema. As pessoas que se casam que têm problemas. A bênção do Senhor é estabelecida sobre a família. Você acha que Deus tiraria a bênção dele da família daquilo que ele criou? Não. E por que famílias não são abençoadas? Muitas delas. Porque não cumprem o princípio que ele estabeleceu. A minha família e a sua família é uma família abençoada, é ou não é? Me dá aqui o Salmo 128 para você ver o que é a família. Talvez você seja assim, sabe, pastor, mas a minha família é muito conturbada, a minha família... Qual é o conceito de família, então, que a gente tem? À luz da Bíblia Sagrada. A gente tem um conceito de família aí no Brasil, cada um agora tem um conceito de família, tem um conceito de família na ótica de um monte de instituição aí, mas tem também a família na ótica de quem criou a família. Foi Deus. E quando Deus cria, aquele que fabrica alguma coisa, ele é obrigado a fazer um manual. O manual daquilo que ele criou. Manual de funcionamento. Quando Deus cria a família, estabelece a palavra dele para direcionar a família. Quando a gente sai fora aqui daquilo que ele determinou, a gente vai ter problema. Mas quando a nossa família está debaixo daquilo que ele fez, daquilo que ele ordenou, daquilo que ele mandou, a gente não terá problema. Olha o que é a família na ótica de Deus e o que ele espera de nós. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tem alguém aqui assim? Quem é que teme ao Senhor aí? Isso, então já começou bem. Seu Salmo 128, me dá o 2, por favor. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Sabe o que está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui para a família, de que lá na sua casa haverá provisão, ele não vai deixar faltar o pão, não vai deixar faltar absolutamente nada lá. E eu tenho certeza que isso tem acontecido até hoje. Deus não tem deixado faltar nada. Olha lá o texto lá. Você comerá do fruto do seu trabalho, da dignidade. Eu vou despertar você todo dia. Eu vou te dar saúde. Eu vou te levar para o teu trabalho. Eu vou trazer você para casa. Depois você vai receber o seu salário, vai fazer as suas compras. E eu não vou deixar faltar nada lá. Não tem acontecido assim? É assim. Mas o texto segue dizendo assim: serás bem-aventurado. Volta no 2, por favor. Deixa no 2. Será bem-aventurado. Tem uma versão que diz assim: feliz serás. Sabe o que está dizendo ali? Que a nossa família não será perfeita. Não existe família perfeita. Eu costumo dizer que da onde dois imperfeitos se unem, sai um monte de imperfeitinhos, né? Então não tem como ser perfeito. Então esquece. Perfeição na família
esquece, nunca teremos. Mas, na ótica de Deus, Ele diz que a nossa família será feliz. Feliz serás. A felicidade está lá na sua casa? Na minha está. Na minha está. Aleluia. Essa é a família na ótica de Deus. O texto, aqui ainda no 2, é assim: bem-aventurado e próspero. Não, tem uma versão que diz assim: e tudo te irá bem. Ou seja, não vai deixar faltar nada lá, como não tem deixado faltar. A felicidade vai estar lá na sua casa e tudo te irá bem. Aí você diz assim: mas pastor, o que quer dizer isso? Sabe o que ele está dizendo? Para mim, para você, da nossa família, pode não estar bem agora, mas a promessa é de que vai ficar. Talvez o resultado que esteja acontecendo lá na sua casa agora não seja o resultado ideal, aquele que você espera ter, mas vai ficar bem. Talvez alguém que não está aqui, alguém que saiu, não voltou, alguém que está lá fora, não ficará assim. Existe uma promessa de Deus de que tudo te irá bem. O verso 3 vai trazer uma figura muito importante da família, porque na ótica de Deus, na ótica da família de Deus, tem mulher, tem esposa, e ele qualifica esta mulher: será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Cadê os homens aqui? Os casados estão aqui. Sua mulher tem sido isso lá na sua casa? É isso aqui. Gente, nós somos bem-aventurados. A gente sai para trabalhar, mas fica doido para voltar. Quantos têm essa sensação? Eu quero voltar para casa. Eu estou trabalhando aqui, eu não vejo a hora de voltar para casa, porque lá em casa tem uma mulher que está orando, uma mulher que está esperando por mim, uma mulher que está cuidando da casa, uma mulher que está cuidando dos filhos, uma mulher que está sendo coluna lá em casa. É isso que ele está dizendo. Como a videira frutífera, viu, lá na sua casa sendo abençoada. É isso que Deus está dizendo. Na ótica de Deus, tem mulher na família. Mas ainda assim o texto segue dizendo assim: os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha isso. Na ótica de Deus, família tem filhos, posteridade. Salmo 127 vai falar que os filhos são herança do Senhor. Herança é algo valioso. Herança é algo valioso. E os filhos são isso. Os filhos são heranças. Hoje, para a sociedade, filho é impeditivo. Filho é um problema. Filho é um peso. Filho, para muita gente, é um burro. É o idiota. E para nós, não. Os nossos filhos são herança do Senhor. Lá na nossa mesa. O melhor lugar que tem da casa. Lá na sala. Quantos conseguem utilizar, fale com sinceridade, a mesa em casa? Eu já falei isso aqui, é o lugar que eu mais uso lá em casa. Qualquer lugar, vamos para a mesa. Bota uma garrafa de café aqui, vamos conversar. Bota um biscoito creme crack aqui, pra gente aqui. Bota uma manteiga aqui, vamos conversar. Conversar. Tudo lá em casa, mesa. Porque é na mesa que a gente conhece o outro. Na mesa onde a gente estabelece comunhão. Na mesa onde a gente está olhando um para o outro. Na mesa onde a gente está vendo a necessidade um do outro. Na mesa a gente está vendo o olhar um do outro. E família é isso. Estamos vivendo uma geração que perdeu o encanto pela mesa. E quando eu digo mesa, é observar os filhos. Eu cheguei aqui, vi um monte de criança aqui. E muitas outras que virão aqui, depois de cada encontro que tem, né, Isabel? O pessoal tem filho, né? A gente não sabe por quê, né? É uma unção que desce aqui, né, pastor? E aí as pessoas da sociedade hoje perdeu o encanto pela mesa. E quando eu digo mesa, é olhar no outro, olhar o filho. Na ótica de Deus, Deus traz isso.
Está sentado. Aqui nós somos de uma geração, aqui a maioria aqui, nós somos de uma geração que a nossa mãe, quando olhava para a gente e a gente estava com febre, ela falava assim, está com febre. Ela não sabia a temperatura que estava, mas que ela sabia que estava com febre, sabia. Aí já vinha aquele negócio de botar a mão na testa, né? E estava mesmo. Sabe por quê? Porque todo dia a nossa mãe olhava para a gente. Todo dia tinha um olho, tinha um olhar. Hoje a gente não sabe mais. A gente sai muito cedo, às vezes chega muito tarde, os filhos vão para a escola, a gente já não almoça mais junto, a janta também não, o domingo que é o dia para fazer, um sai para cá, outro sai para lá, e a família vai crescendo. Igual um dia desses, as minhas filhas eram pequenas, eu já tenho uma filha casada, e não tem como voltar mais. Não tem como voltar mais a investir, a fazer absolutamente nada. Cheguei aqui e vi a netinha de Isabel, aqui, uma fofa correndo aqui. Uma fofa correndo. É que tem que aproveitar esse momento, daqui a pouquinho vai começar a falar. Daqui a pouquinho vai começar a pedir pix, viu, querido? Isso, é. E é assim mesmo. E começa com pix um valor pequeno. Depois começam a falar a partir de 100. Vai aumentando, e aí vai aumentando também a preocupação, mas são os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Na ótica de Deus tem filhos. Aí o verso 5 tem uma afirmação. Isso aqui não é se ele vai ver, se não, aqui não é dúvida, isso aqui é uma afirmação, viu? Não, bota o 5, bota o 4, por favor. Isso. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Isso aqui não é uma conjectura, isso aqui é uma afirmação. Cadê os homens desta casa aqui? Assim você será abençoado. Isso é uma ordem do Senhor. Isso é algo que ele está dizendo, é algo positivo. Eu vou abençoar o homem que me teme, o homem que sabe que quem eu sou, que me honra como eu sou. Eu vou abençoar você. E aí não para por aí. Coloca o 5 agora, por favor. Diz assim, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Israel todos os dias da sua vida. Vai. E que você veja, leia comigo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou abençoar a sua posteridade. E verás os filhos dos teus filhos. Você vai ver seus netos. Você vai ver bisnetos. E se você não estiver mais por aqui, se eu não estiver por aqui, a bênção do Senhor vai continuar sobre eles. É isso que ele está dizendo. Isso é a família na ótica de Deus. Para aquele que teme ao Senhor. Para aquele que anda nos seus caminhos. Lá na sua casa, se tiver alguém que teme ao Senhor, você pode tomar posse de todas essas bênçãos. É assim que funciona. Mas por que às vezes as famílias não são assim, pastor? Por quê? Isso é uma pergunta, né? Por que a gente faz tanta coisa e a gente, sabe, por que as famílias, às vezes, no culto da família, às vezes lá no gabinete, as famílias, sabe, por quê? Não tem nada a ver com Deus. A bênção do Senhor continua sobre a nossa família. O problema somos nós. E sabe aonde que pega essa questão? É quando a gente tira Deus da base. Pastor, mas o crente faz isso? Sabe aonde que a gente tira? Sabe aonde a gente afasta? Esse Deus que abençoa, esse modelo aí de família, é quando a gente quer criar a nossa família do nosso jeito. Quando eu chego lá e falo assim, não, lá em casa é do meu jeito. Aqui em casa tem que ser do meu jeito. Aqui em casa quem manda sou eu. Bota o 127 para mim aí, por favor, querida. Salmo 127. Olha o que diz o Salmo 127, no verso 1. Salomão escreve esse texto e ele sabia muito o que ele estava falando. Leia comigo.
Tá bom, viu aqui? Eu que mando. Olha lá. Se o Senhor, em outra versão, não edificar a casa, se ele não for a base da minha casa, se ele não for, sabe, o Senhor da minha casa, todo o trabalho que eu e a Aline fizermos vai ser em vão. Ele está aqui. Todo o trabalho vai ser em vão. Está lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não, aqui é assim, é comigo. Eu costumo dizer, sabe quem manda lá em casa? É Ele. Eu estou para aprender com Ele. Quem direciona a minha casa? É Ele. E como é que Ele direciona a minha casa? Através da palavra dEle. Eu obedeço a Ele. Então, às vezes, as coisas saem do lugar exatamente por isso. Porque a gente, nesse afã de fazer, de acontecer e de ter uma família diferente, uma família que já tem a bênção de Deus, a gente muitas vezes atrapalha esse agir. Quando a gente não observa nada. Ali não está dizendo que o trabalho não é necessário, só está invertendo, às vezes a gente inverte a ordem. Primeiro eu, depois ele. Não, ele é o número 1 da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa família. Ele é a base da nossa família. Se Ele não for, irmão, vai dar ruim. Não tem como. E vai ser assim sempre, porque estamos falando de princípios. Isso é princípio de Deus. Sabe que dentro de uma casa, dentro de uma família, e eu quero falar aqui muito de prática hoje, nesse tempo que a gente ainda tem aqui, falar de prática. Às vezes a gente complica o que não é para complicar. Já viu quando o negócio é simples e a gente complica, Isabel? O negócio é simples. Isso aqui não é o manual do fabricante? A Bíblia Sagrada? Isso aqui é o nosso manual, nosso livro de regra, fé e prática. Tudo que uma família, para ser abençoada, na ótica de Deus, que nós lemos aqui, Ele estabeleceu aqui. Por isso que eu falei, quando a gente cumpre os princípios desta palavra, não tem como dar errado, igual a música da Maria Marçal. Não tem como dar errado. Primeiro que nós estamos em obediência a esta palavra, e toda vez que a gente obedecer a esta palavra, Deus vai honrar a palavra dele. Cada um de nós aqui no seio da família tem uma função dentro de casa. Quer ver? Cadê o pessoal aqui que está me ajudando aí aqui no teleprompter aqui? Quem é que está lá? É você? Ah, então que bom, pastor. Pastor, então coloca para mim aí, por favor, Efésios, capítulo 5, 22. Cada um tem a sua função, quer ver? Está aqui na palavra de Deus. Vamos ler lá juntos, 5, 22. 1, 2, 3, vai. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Vamos lá, isso aqui é a parte da mulher. Por muito tempo, esse versículo foi muito mal interpretado nas igrejas, e eu peguei essa época, em que isso era interpretado como um peso para as mulheres, em que as mulheres tinham que ser escravas. O texto nunca disse isso. Nunca disse isso. Quando Deus coloca a mulher diante do homem, que ele faz isso lá em Gênesis, ele diz assim, far-lhe-ei uma adjutora. E eu gosto de uma versão que diz assim, far-lhe-ei uma adjutora, uma pessoa idônea e competente, e colocarei ao seu lado. Olha que coisa bonita. Uma adjutora, uma mulher competente. Cadê as mulheres competentes aqui? Isso, tome posse disso. Isso é o que Deus disse. Que não era bom que o homem estivesse só, que ele ia fazer uma mulher para colocar ao lado dele. E essa mulher seria ajudadora dele.
e uma pessoa competente ao lado dele para seguir numa missão de vida para constituir famílias. Pronto. E aí, então, mulher, você quer a coisa mais bonita do que a mulher na sua essência? A mulher na sua essência. A mulher, gente, é uma máquina que produz uma outra vida. Você já parou para pensar um negócio desse, rapaz? A mulher gera uma outra pessoa. Que isso? Isso é lindo. Então tome posse disso, assim, eu sou especial para Deus, sim. Eu tenho valor, talvez o maior valor diante de Deus, sim. Eu não preciso de reconhecimento nenhum, de sociedade nenhuma, porque eu já sou reconhecida por Deus como uma pessoa competente. É isso que o texto está dizendo. Aí bota o 24 agora, meu pastor querido. Atenção para o 24. Então o 25. Agora. Agora ficou bom. Vamos lá, a igreja? 1, 2, 3. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou. Aí, olha os homens aí. Isso aqui é que é punk. Cadê a macharada aí? Ó, aqui, ó. Isso aqui que é punk. Olha ali o que Deus diz. Ali, ó. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Pô, beleza, eu amo. Posso? Claro que eu amo. E ninguém aqui pode contrariar se eu disser que eu amo. Só ela que pode falar se eu amo ou não. Tá certo? Eu amo. Só que o texto ele é mais profundo para nós homens. O texto diz assim na sequência: como também Cristo amou a igreja. Aí deu ruim. Aqui deu ruim para a gente, primo. Porque aqui não é só falar. Aqui é mostrar. Aqui é viver. Como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Cadê os homens que estão dispostos a isso aqui? É, primo, não tem jeito. Dá vida. Não, minha mulher não vai morrer. Quem vai morrer vai ser eu no lugar dela. É isso que ele está dizendo. Foi isso que o Cristo fez? Morreu pela igreja? Olha o parâmetro que nós estamos chegando aqui. Aí, olhem para mim, todos vocês aqui, principalmente as mulheres. Aí eu sempre pergunto isso aqui: qual a mulher não é por satisfação, por alegria, submissa ao marido que age assim? Todas as mulheres. Meu marido me ama. Meu marido me ama. Eu tenho um marido que me ama. Acabou, irmão. Olha o papel aqui. Aí a sociedade está tentando criar uma desigualdade, né? E aí essa desigualdade tem criado um grande problema no seio das famílias, que é a concorrência. Lá na família, a mulher concorre com o homem concorre com a mulher, e Deus não fez nada disso. Deus não fez nada disso. A Bíblia nunca disse isso. Coloca o 21, por favor, para mim, pastor. O negócio se resolve aqui, ó. Olha o 21. Olha lá. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Aqui não tem o maior ou o menor. Somos todos iguais. Está aqui. Deus não fez um homem superior, a mulher inferior. Não, zero. Todos nós somos iguais. O texto está aqui, ó. Nunca houve essa briga de que o homem... Não, as responsabilidades que são diferentes. Dentro do lar. Dentro do lar. Mas aí não para por aí, porque nós falamos aqui na ótica de Deus, tem família na ótica de Deus, tem homem, tem mulher e tem filhos, não tem? Maravilha. Pastor, coloca Efésios 6 para mim, por favor. Nesse mesmo livro, 6, 1. Para os filhos. Cadê a garotada aí? Isso, a turma boa aí, ó. Quem é filho aqui? Só quem é filho? Todo mundo, hein? Levanta a mão aí.
Travou? Diz assim: vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha o 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui, ó, para quem é filho aqui. Honra o teu pai. Esse é o papel do filho em casa. Honrar pai e mãe. Obedecer pai e mãe. Amar pai e mãe. Saber que existe um pai e uma mãe que vela pela vida deles. Um pai e uma mãe que recebeu de Deus a autoridade para abençoá-los. É isso aqui que está dizendo. Porque é o único mandamento com promessa. Nenhum outro mandamento tem promessa, a não ser esse aqui. Olha a importância disso. E às vezes a gente passa direto. Para que te vá bem. Garotada aí que está aqui, os adolescentes, as crianças, os jovens estão aqui. Para que te vá bem na terra. Para que seja próspero na terra. Porque do contrário também é verdadeiro. Quando não se honra pai e mãe, parece que a vida fica travada. Porque isso aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Estava vendo agora aqui uma geração que de um lado, sabe, Satanás tem sacudido. Saiu um dia desse aí uma pesquisa do IBGE junto com o Ministério da Educação, fazendo, não sei se o senhor viu, pastor, trazendo, sabe, uma estatística terrível dos adolescentes e jovens do Brasil. Um monte de gente querendo dar cabo da vida. 38 pontos, não sei quanto, de pessoas, de adolescentes e jovens que perderam o encanto da vida. Ou seja, adolescentes e jovens, vocês não são problemas, vocês são soluções. Assume isso. E hoje pela manhã eu estava em casa me preparando para ir para a rádio. Aí ontem um tenista, não é muito da nossa praia acompanhar, um tenista de 19 anos, brasileiro, João Fonseca, ganhou o número 1. Um garoto. Aí eu fico vendo do outro lado, sabe, alguém, um garoto que vai e ameaça, e que vem, ele virou uma ameaça. Todos os jornais do mundo inteiro falam assim: isso foi épico. Um garoto de 19 anos, imaturo, ganhar o número 1. Aí você pega quem está na frente lá da Fórmula 1, é um garoto de 19 anos, um monte de gente lá, os caras tudo fera, sabe, tudo cascudo, e um garoto de 19 anos, é o primeiro lá na Fórmula 1, e vai ganhar esse prêmio. Por que não sou eu? Por que não é você que tem essa idade? Sabe qual é o segredo? É obedecer pai e mãe. É honrar pai e mãe, para que te vá bem e tenha dias maravilhosos sobre a terra. Está aqui, está tudo aqui. E para os pais, meu pastor? E para os pais? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha o papel dos pais. Não é criar problema com os filhos. Estava pregando quarta-feira lá em Realengo, na Presbiteriana, também falando de família. Lembrei de um episódio que aconteceu comigo, de um pai que chegou e falou: pastor, eu estou brigado lá com meu filho, nós brigamos, e eu não estou falando com ele. Estranho, né? Mas aí eu perguntei quantos anos tinha o menino. Falei: mas quantos anos tem seu filho? Aí ele: 8. Aí eu, desculpa, irmão, porque às vezes eu sou muito direto e eu estou orando para Deus mudar isso em mim. Eu não consigo ouvir um negócio desse e ficar quieto. Eu não consigo. Eu até tento, mas eu... Aí eu peguei e falei assim: mas então quem é a criança lá na casa? Que é isso, gente? Uma criança de 8 anos, o pai briga e o pai fica sem falar com uma criança de 8 anos. Esse é o papel de um pai, fazer isso? Não, olha lá, é criar
e doutrinar o filho. Se fez coisa errada, ensinar, mostrar por que está errado, a consequência que está errado, para não fazer de novo. Mas hoje está assim. Não, eu não quero mais falar. Olha que loucura. Papel dos pais. Então, quando nós cumprimos exatamente o papel de cada um dentro de casa, dentro do lar, não teremos problemas. A nossa casa, a nossa família vai continuar sendo abençoada. E a nossa casa será o melhor lugar para estar. Porque hoje, lamentavelmente, muitos lares é o pior lugar para muita gente querer voltar para casa. Ah, tem problema, lá em casa tem problema. Então resolva os problemas. Resolva os problemas. Se tem problema lá, opa, ainda bem que tem. Você já detectou que tem. Então resolva-os. Alguém tem que resolver. Às vezes o problema que tem lá, porque nós flexibilizamos, que nada entra na nossa casa sem autorização. O outro grande problema é que a gente banaliza isso. A gente, não, isso aí depois eu tiro. Não permita isso, querido, em nome de Jesus. Coisa que não é para entrar na sua casa, não permita entrar. E se entrou, tire agora em nome de Jesus. Tenha coragem de fazer isso. Às vezes Deus está mostrando lá, isso aqui não é legal, isso aqui não é para ser, isso aqui não é para acontecer. E a gente está, não, depois eu vejo, depois, irmão. Depois já era. A gente, Deus, a minha bênção está aqui, mas... A Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa porque ela traz exemplos de famílias muito abençoadas por Deus. Mas traz também histórias de famílias, de pessoas de Deus, de que os resultados em família foram os mais desastrosos. Os mais desastrosos. E uma vez eu questionei o Espírito Santo com isso. Falei, puxa, sendo a palavra da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aqui só deveria ter história positiva. Só história boa, é ou não é? Palavra de Deus. Só deveria ter história boa, pastor Fuli. Para eu, né? E aí o Espírito Santo ministrou meu coração há uns anos atrás, dizendo assim, sabe por que essas histórias de resultados desastrosos estão aí? Para que você não cometa os mesmos erros. Tem jeito, irmão. Se eu não der atenção à minha família, se eu não amar a minha família, se eu amar mais o meu trabalho, se eu amar mais a igreja do que a minha família, eu vou me tornar um Davi. Um grande nome do Brasil, mas uma família completamente destruída. O grande rei de Israel, mas uma família falida. O homem segundo o coração de Deus, mas uma família completamente no chão, destruída. E é isso que Deus quer? Não. Aquele que não valoriza a sua família, não pode valorizar mais absolutamente nada. 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 Pode ser quem for. Pode ser o mais famoso de tudo. Se ele abre mão da família dele, pela carreira dele, pelo ministério dele, olha o que eu estou falando aqui, e eu vou provar isso agora. Tem gente que, sabe, prega o tempo inteiro, mas não dá atenção à família. Não cuida da família. Não vela pela família, em nome de Deus. Me dá primeiro, 1 Timóteo 5,8, por favor, pastor. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Olha lá. Olha que é isso mesmo. Olha aqui. Vou provar aqui. Eu falei que ia provar. Vamos ler tudo aqui, ó. Olha lá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E agora? Está aqui. Palavra de Deus. Não adianta vir para cá, descer fogo aqui.
Não adianta ser reconhecido como bambambam se não cuida da sua família. É pior que o descrente, é pior que o infiel. O texto da palavra de Deus para mim e para você. Não tem jeito. Agora, quando nós cuidamos da nossa família, a nossa família é uma prioridade. A nossa família é o melhor lugar que tem para a gente ficar, a nossa casa. A nossa casa é lá que começa a igreja. Aqui é o templo, irmão. A igreja é lá em casa. A igreja é lá em casa. Aqui é o templo que a gente se reúne, mas a igreja é lá. A adoração começa lá. O culto começa lá. Mas eu sei o quanto isso é difícil. Porque às vezes o exterior ou o estereótipo para muita gente vale mais do que de fato uma vida verdadeira diante de Deus. E os resultados estão aí. Os resultados estão aí. Os filhos se perdendo de pessoas crentes, de servos de Deus, criados na igreja. Aí chega uma certa hora que essa garotada sai e vai embora. Eu fui embora. Fui apresentado com um mês no púlpito da igreja. E aos 15 anos eu fui embora. A turma toda que éramos de lá, cantávamos, fazia coreografia, a turma foi embora. O que foi então? É que muitas vezes aquilo que a gente via na igreja não era o que a gente via em casa. Tenho andado muito preocupado com essa geração de crianças e adolescentes agora. Porque às vezes a gente se acomoda dizendo, não, mas meu filho não. Não, seu filho sim. Seu filho está na linha de frente. Você não sabe o que acontece com ele lá na escola. Você não sabe o que está acontecendo com ele lá no grupo que ele faz parte, lá na escola. Lá na creche, já começa ali. O que está sendo falado lá? O que está sendo ensinado lá? A gente perdeu tempo, que não era perda de tempo, era investimento. Aqui também tem uma geração de que se chegasse com uma borracha em casa que não fosse sua, a mãe sabia. Chegasse eu com um apontador lá em casa, que eu não sei como é que minha mãe viu o negócio daquele, com 5 filhos, rapaz. Todo fogo comia lá em casa, uma choradeira lá em casa de 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas, todo mundo levado, todo mundo no fogo, agitado. Acho que a gente era TDAH, mas na época não tinha isso. Nem Rivotril tinha naquela época. Nem maracujina tinha naquela época. Era correada mesmo. Né? Era correada mesmo. Não tinha como, não sei o quê, vem, mamãe, vem cá. Aí metia o pé. Eu fui o menino que mais ouviu a frase, galinha de casa não se corre atrás. Essa é a frase mais triste da minha vida. E puramente verdadeira. E faz como? Da noite, como é que você vai ficar? De dia ainda fica ali, na rua, né? E à noite, meu primo? Tem que voltar para casa. E é bom voltar antes de papai chegar, porque se ele chegar e mamãe pegar a gente, ele vai perguntar, ela vai contar e ele vai dar uma complementada, né? Hoje, garotada sai, chega com iPhone, pai não sabe, chega com moto, aí daqui a pouquinho tá a polícia na porta. Quando é a polícia ainda que leva preso, ainda fica. E quando é a galera do acerto? Ou a gente para refletir nisso, irmão, ou a gente virou uma geladeira.
que está tudo bem e não está. A gente não sabe o que está acontecendo lá. Você sabe quem é que está dando aula para os seus filhos? Na boa, responda para você aí, não responde para mim não. Quem é que está dando aula lá? Antigamente os pais eram aliados dos professores. Hoje os pais viraram inimigos número 1. A pior coisa que tinha lá que a professora fazia na casa, me dá seu caderno que eu vou mandar um bilhete para sua mãe. Não faço não, professora, pelo amor de Deus. Eu apago o quadro. Eu pego o mimeógrafo. Que era um negócio pesado e aí ela via a minha agonia. Mas às vezes não tinha jeito. Quando minha mãe lia aquele negócio, você aprontou lá, né? Eu vou lá amanhã. Dependendo do que ela falar, eu vou te pegar. Pronto, acabou. Mas hoje, mãe, a professora fez isso, fez aquilo. O quê? A mãe vai lá e desce o barraco na frente de todo mundo. O que a gente está querendo? Me ajuda aí. Estou falando de família. E a nossa família, a família da igreja, está inserida nesse contexto. A gente ainda não foi para o céu. Um dia a gente vai para o céu, aí vai parar tudo isso, mas enquanto isso nós estamos aqui. E se isso não for observado, essa turma vai embora também. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Que Ele tenha misericórdia da nossa família. Que Ele nos dê sabedoria para criar esses filhos no temor do Senhor. Não adianta você dar uma Bíblia de presente para o seu filho. Não adianta. Ah, pastor, mas eu compro a Bíblia. Eles veem você lendo em casa, a sua. Como é que é isso? Hoje tem a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia dos velhos, a Bíblia de quem tem problema de coluna, a Bíblia de quem está gripado, tem Bíblia para tudo quanto é jeito. Pô, você dá de presente. Ninguém abre. Mas presenteou. Eu estou contando alguma história aqui? Não. Agora, quando você dá a Bíblia para o teu filho, para a tua filha, e quando você chega um dia lá, fala, filho, pega lá a sua Bíblia, aquela Bíblia que eu comprei. Papai vai abrir aqui a dele. Abre aí, filho. Salmo 23. Se souber ler, lê aí. E aí deixa o teu filho ler, deixa a tua filha ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar sobre vastos campos. Guia-me mansamente pela vereda da justiça por amor do seu nome. Aí quando ele terminar, você fala, filha, você sabe o que essa palavra está dizendo? E você explica. É isso que é criar no temor do Senhor. Sabe por quê? Esse aqui é o Salmo do pastor. Quando ela crescer, ela vai ter intimidade com o pastor do Salmo. É isso que é incutir. É isso que é trazer para você. É isso que é estar perto. Quando as minhas meninas eram pequenas, a gente fazia o culto doméstico lá em casa. Vamos fazer o culto doméstico. E aí a gente orava, cantava. Aí as meninas, pai, hoje eu que vou pregar. Amém, prega aí. E aí elas liam o negócio e aí embolava Moisés com Noé. E que vinha para Davi, que depois saía para Salomão. E a gente ali, isso não tem problema nenhum para mim. Mas na cabeça dela, elas estavam pregando. É isso que vale. É a disposição de. É isso aí. Quando elas foram crescendo, elas foram entendendo. É que às vezes a gente quer fazer também um culto doméstico e às vezes o negócio é chato. Que só a gente que fala, só a gente que canta, só a gente que... A gente não dá oportunidade de criança falar. Um dia desse estava numa igreja e aí o pastor pediu para a criança orar. Foi no dia desse, tem um tempo. E a criança foi orar, começou a orar muito bem, daqui a pouquinho, Senhor, guarda o Jaspion, o Giraia. Tadinho, era o que ele sabia.
E tem algum problema? Ele não, era aquilo que ele assistia. Um dia desse, na igreja, o pessoal estava ensinando a Branca de Neve para o grupo das crianças. Aí lá na escola, é tudo diferente. O papo é outro. A intencionalidade de desviá-los é aquilo ali é um projeto que tem. E a gente, não, que meu filho. Vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos no temor do Senhor. E de quem é a responsabilidade? Minha, sua. Nossa, não tem jeito. Não tem jeito. Já estou caminhando aqui para a gente encerrar essa nossa meditação nesta noite. Hoje há uma inversão muito grande também, que tem uma garotada, umas crianças, não é garotada? Umas crianças comandando a casa. Não, eu não posso contrariar meu filho, não. Não, meu filho vai ter problema, irmão. Se eu fosse assim, irmão, eu era para ser o garoto mais revoltado do mundo. Essa geração aqui, eu não, essa geração aqui, do que o que nós fomos contrariados com não, a gente ouviu mais não do que sim, é ou não é? A gente ouviu mais não do que sim. E olha, outra coisa, hein? Eu apanhei bem. Apanhei bem. Minha mãe me batia mesmo. Eu chego a essa idade, eu chego à conclusão de que ela me bateu pouco. De que eu merecia mais. É. E graças a Deus, por causa disso eu estou aqui. Acabou. Não, não contraria, não. Ó, deixa assim que... Tem garoto de 10 anos que está comandando uma casa. A outra foi uma irmã, não, pastor, que eu estou passando uns problemas sérios. Ah, é? Mas contou, né? Mas eu estou me consultando, eu estou conversando muito com a minha filha, e a minha filha tem me dado uns conselhos. Ah, é? Poxa, então, que bom, né? E aí, para desencargo, né, eu fui perguntar a idade da filha. Tá, mas quantos anos tem a sua filha, né? Você imagina, uma pessoa que chega ali, então... Tá, mas quantos anos tem a sua filha? 9. Falei. Ou seja, era para ser o contrário. De alguém que já passou pela vida. De alguém que tem uma experiência. Você imagina um negócio desse? Tem criança que consegue, no mercado, ele que faz a compra. Ah, eu quero aquilo ali. Ah, não vou falar não, senão meu filho vai ter problema. Pô, quisera eu comer biscoito lá no mercado com a minha mãe. Mãe, eu quero aquele biscoito ali. Era um safanão logo. Ah, eu quero traquinas. Toma. Ou então, para não ficar muito ruim, na volta a gente compra. Sabe quando é a volta? Até hoje. Até hoje estou esperando mamãe voltar lá. Mas pelo menos a gente, né? Sim, senhora. Aqui tem famílias abençoadas. A nossa família é abençoada. A sua família é abençoada. E se está saindo alguma coisa lá, e você está, sabe, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque para termos uma família disfuncional, que é o termo usado hoje, uma família disfuncional, basta alguém desse grupo aqui, desses 4, não cumprir o papel que tem que ser cumprido. Então só. O marido não amar a esposa não ser submissa ao marido, os filhos não obedecerem e honrarem os pais,
e os pais não criarem os filhos no temor do Senhor. Qualquer coisa aqui. Um desse aqui, se sair fora, já virou uma família disfuncional. Porque a família é um sistema. E quando uma engrenagem está fora, ela não funciona direito. Por isso que tem esta palavra aqui, para me alertar, para te alertar, para que a nossa família continue sendo uma bênção para a glória de Deus. Amém? Falei tanto de filhos aqui e eu termino em 2 minutos, no máximo. Nós vamos orar, a Aline vai estar orando. Termina em 2 minutos. Essa nossa preocupação como seres humanos e pais, eu sei que está todo mundo preocupado com isso. É uma preocupação nossa e está correto. Quando nós agimos de acordo com esta palavra, com os princípios desta palavra, essa palavra se torna verdadeira na nossa vida. Por mais impossível que pareça, humanamente falando, Deus vai cumprir e fazer o impossível na nossa família. Sabe quando eu digo isso aqui? É que os nossos filhos e as nossas filhas serão aquilo que Deus disse que eles seriam. Queria que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. Seus filhos, suas filhas serão aquilo que Deus disse que eles seriam. E você diz assim, pastor, mas o que Deus disse que os nossos filhos seriam? Ele usou o profeta Joel no capítulo 2, verso 28, quando diz que nos últimos dias ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo dele. E ele diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que serão os nossos filhos? Nossos filhos serão profetas da casa do Senhor. Esse é o desejo de Deus. Os nossos filhos serão aquilo que Deus disse que eles seriam. Você acredita nessa palavra? Você acredita de fato nesta palavra? Você acredita de que pode não estar bem agora, pode ter alguém fora agora, alguém longe agora, mas tudo te irá bem, calma. Vai chegar a hora que todos eles estarão aqui. Esse aqui é o lugar dos nossos filhos. Nossos filhos crescerão aqui. Nossos filhos frutificarão aqui. Esse é o lugar dos nossos filhos. Amemos os nossos filhos. Amemos os nossos filhos. Por isso que eu tenho muito cuidado quando, ao final de culto, uma criança corre, vai ali naquela bateria e fica batendo ali. Cuidado com o jeito que você tira aquela criança dali. Porque talvez Deus esteja confirmando o ministério de alguém aqui. Alguém que vai para ali, que pega o microfone, que pega um violão, uma criança. Às vezes sem entendimento. Mas é Deus confirmando, dizendo, o lugar é aqui. Vai crescer aqui. Vai frutificar aqui. Vai ser meu servo aqui. Vai ser profeta aqui. É isso. Ou a gente toma posse disso, irmão, ou então está tudo perdido. Ainda bem que a gente tem esta palavra que é fiel e verdadeira. E um Deus que cumpre cada promessa na nossa vida. Cada palavra que Ele disse, Ele é fiel para cumprir todas elas. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. As crianças estão aí, os filhos estão aí? Tem alguém nessa linha aqui hoje não, né, pastor? Criança não. Então as crianças estão aqui, os filhos estão aí com os pais? Isso, colhe aí com seus pais aí. A Aline vai estar fazendo esse clamor. Isso. Isso, junte com a sua família. Isso. Aleluia. Se seus filhos não estão aqui, você vai orar por eles. E você vai abençoá-los daqui. E eles serão alcançados por essas bênçãos aonde eles estiverem. Aonde eles estiverem, eles serão alcançados. Pastor, meus filhos não moram aqui, não tem problema. O Deus Todo-Poderoso, através da tua palavra, da autoridade que Ele te deu como pai, como mãe, você vai abençoá-los aqui. E eles serão abençoados lá. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, a Aline fazendo este clamor pelas nossas famílias, você vai, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que Deus te deu como pai, como mãe,
você vai impor as mãos sobre a cabeça dos teus filhos. E você vai impetrar a bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos. Nós vamos voltar a se utilizar sobre isso, querido. Isso é um instrumento maravilhoso que muitas famílias perderam, de abençoar os filhos com palavras, com declarações, que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz, que Deus te guarde, que Deus te livre. Nós perdemos isso, muitas famílias perderam. Mas hoje nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, clamar pela nossa família e colocar a nossa família nas mãos do Senhor. As famílias se unem, isso, vem para cá. Isso. Então, as mães, os pais, impõem as mãos sobre a cabeça dos teus filhos e abençoe nesta hora. Amor, fica aqui. Me permita 5 minutos. Eu estava ali sentada e te admirando você falar, e Deus colocou uma coisa no meu coração. Quantos jovens tem aqui hoje, jovens e adolescentes? Levantem as mãos, os jovens e os adolescentes. É para vocês que eu quero falar, em 5 minutinhos, muito breve. Eu estava ali te admirando e vendo o que Deus fez na nossa vida, promessas que foram cumpridas. E refletindo a minha vida inteira, o versículo que veio à minha cabeça ali para os jovens e os adolescentes é um versículo que a gente escuta muito, que é: buscai primeiro o reino de Deus e são todas as coisas, é totalidade, são todas as coisas. Para os jovens e para os adolescentes que eu estou falando nessa hora, é nos estudos, é a vaga na faculdade, é a vaga no trabalho, é a vaga no concurso público, é o esposo ou a esposa que você almeja ter, é a família que você sonha, é o futuro abençoado que você espera. Busque ao Senhor. O mundo está todo arquitetado para você, jovem, sair do caminho do Senhor, sair da casa do Senhor. Satanás não quer te ver aqui, jovem e adolescente. Satanás não quer que você seja uma jovem, um jovem abençoado. Satanás quer que você seja desobediente aos seus pastores e aos seus líderes. Satanás quer que você seja desobediente aos seus pais. Mas eu quero profetizar na vida de vocês na noite de hoje. Vocês são jovens obedientes. Vocês serão jovens prósperos. Serão jovens com futuro abençoado, como nós somos. Como nós somos. Quando eu era adolescente, o Senhor me prometeu. E o Senhor cumpriu. Mas se cumpriu na minha vida porque eu me mantive firme, eu me mantive obediente aos meus pastores, a Deus e aos meus pais. Fomos jovens como vocês. Os prazeres eram outros, eram um tanto diferentes, mas tinham prazeres sim, tinham coisas mundanas sim, tinham conversas que queriam fazer-nos tirar desse caminho. Não saia desse caminho. É Colossenses 2:3 para vocês, enraizados nele, é no Senhor, é no Senhor. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Oremos. Senhor Deus querido, Deus amado, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui em família, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Muito obrigada, Senhor, pela família de todos os meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Senhor, que na nossa casa o Senhor tenha um trono estabelecido, meu Deus, que haja paz no nosso lar, que haja diálogo no nosso lar, que haja restauração, meu Deus. Senhor, se é alegria que está faltando, que o Senhor venha dar alegria diária na casa dos meus irmãos, meu Deus. Senhor amado, dá
paz, dá tranquilidade, Senhor. Dá alívio para aquele pai que está cansado, ó Pai, de tantos afazeres, de tanto trabalhar, meu Deus, dá força, dá uma nova estratégia de descanso, meu Deus. Senhor, te entrego todas as mães que estão nessa noite aqui, ó Deus. Senhor, como nós nos preocupamos com os nossos filhos, Senhor, mas faz-nos entender que mais do que nós, o Senhor ama muito mais os nossos filhos, como o Senhor ama os nossos filhos, e eles são seus, meu Deus, os nossos filhos são seus, meu Deus. Senhor, muito obrigada, te entrego cada casamento, cada, Senhor, enlace, Senhor, matrimonial nesta noite, renova alianças, ó Pai, renova aliança, Senhor Jesus, dá palavra mansa, meu Deus, dá sabedoria dentro de casa, Senhor, abre porta de emprego para aquele que precisa, Senhor, de uma nova porta, ou até mesmo de mudar de emprego, meu Deus. Senhor, equaliza todas as coisas, Senhor, orienta, Senhor, na vida financeira, Senhor, dos meus irmãos, controla todas as coisas, dá sabedoria nas finanças, meu Deus. Senhor, transforma lares nessa noite, transforma situações nessa noite, Senhor, e faz-nos, Senhor, de pé todos os dias com a nossa casa, com a nossa família, porque Tu és o dono da nossa casa. E Satanás perdeu porque no nosso lar ele não tem vez, na nossa casa ele não tem vez, no nosso casamento ele não tem vez. E muito obrigada, Deus, por tudo, muito obrigada por esta igreja, muito obrigada por este congresso, muito obrigada por esta liderança, Senhor, que se levanta em prol das famílias da Tua casa. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Declare com fé aí, a minha família é uma bênção. Mas declare com fé, a minha família é uma bênção. Mais uma vez. Aplauda aquele que tem sustentado a nossa família. Deus abençoe. Rogério. Irmãos, poder sentar, nós já estamos terminando já, tá? E dizer, né, que é uma benção, né? Podermos ouvir, né, mensagem vindo dos altos, né? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Pastor, por favor, Pastor Liel, por favor, se eu puder retornar, eu te agradeço. A irmã Aline também, por favor. Pastor Folia, irmã Sheila. Nós programamos assim uma lembrancinha para vocês, né? E Isabel vai passar para a mão de vocês. Assim foi feito com muito carinho, né? Pela nossa irmã Carla Cakes, né? São assim, vou fazer comercial, tá? Os melhores doces da Baixada Fluminense ou do Rio de Janeiro, entendeu? Tá bom, Carla? Muito obrigado, Carla. Deus te abençoe sempre, tá bom? Isabel estará passando. Convidar todo o Ministério de Família, Casal JJ, vamos lá. Vem cá, vem. Pastor Eliel e irmã Aline, tá? Com muito carinho, tá? Nós passamos em suas mãos, tá? Confeitaria artesanal Carla Cakes, arrasou. É esposa do pastor Fleury ou Fleury? Fleury. Então, você acha que ia ficar de fora, gata? De jeito nenhum. Ih! Tá? Cadê o povo bonito? Cadê o povo de pretinho? Isso, cadê o povo? Oi?
Amém. Obrigada, tá, pastor? Obrigada. Pastor, eu vou passar a palavra para o senhor dar o encerramento, mas após o encerramento, o senhor nos dá 2 minutos só, tá? Fica aqui em cima. É. Amados irmãos, que bênção, né? Que bênção, que alegria nessa noite, poder ouvir a voz de Deus através do nosso pastor Eliel do Carmo. Uma alegria, um prazer muito grande, né? E agradecer você que está aqui. Quantos são nossos visitantes nessa noite? Levanta a mão assim. Isso, bastante, né? Como é que a igreja diz para esses visitantes? Lembra? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém? Estava esquecendo disso, né? Vocês verdadeiramente são, né, um estímulo para nós, para que a gente sempre trabalhe para fazer algo por famílias. Aqui está pessoas que estão no nosso Casa de Paz lá, né? Cadê o pessoal do Casa de Paz aí? Que benção, irmão Carlos Alexandre e família, né? Pessoal que fez Casados para Sempre também, né? Está ali, você que está nos visitando, é uma alegria muito grande estar com você nessa noite, tá bom? Nós vamos orar, ficar de pé, orar, encerrar. Não, quer a palavra? Tá. Então tá bom. Você que vai nos assistir, se você puder também compartilhar essa live, eu tenho certeza que Deus também falará também através da internet. Estávamos ali tentando fazer o melhor para que a transmissão ficasse bacana, né? E muito obrigado. Obrigado, pastor Aline, obrigado, pastor Eliel do Carmo, obrigado por vocês estarem aqui. E próximas virão também, né? Porque é uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus e nós estaremos assim encerrando. O pastor Eliel do Carmo e a irmã Aline, se quiser ir para a portaria comigo, se despedir do pessoal. Se você quiser tirar uma foto com ele, não tem problema. Ah, vai ter um sorteio, irmãos. Olha só. Eu estava esquecendo do sorteio. Então você pode sentar. Vou fazer logo o sorteio. Tom! Tom! Nossa, pastor, muito esqueceu, né, pastor? Então tá, nós vamos fazer o nosso sorteio. Todos pegaram no coraçãozinho? Todos? Ninguém faltou, não? É rapidinho. Não. Ali, irmão Zé, tem ali. JJ tá ali. Vamos aí, amor. Todos? Ali, tem ali, irmão José. Levanta a mão aí, quem não recebeu ainda o... Aí, irmão José. Corre aí, José. Ele vai hoje para Fórmula 1. Vai, irmão José, corre. Tadinho. Não, irmão José, precisa correr tanto assim, não. Vamos lá? Cadê a baterista? Não tá aí não, né? Eita, vamos embora? 1, 2, 3 e já! Olha aí, meu esposo. Rapaz, diz que isso aqui é uma boa ideia. Não pra gente, tá bom? Quem sabe? 51. Ô, Sônia! Ô, Sônia! A Sônia. Sônia... Qualquer um. Sônia Souza. Opa, 51. Boa ideia. Mais um. Manda ver. São quantos, Bel? Vamos lá. Rapaz. 33. 33. 33, idade de Cristo. Deixa eu ir lá. Depois do pastor, Léo. 33. Vamos pro próximo. Vamos lá. Só números bons, né? Não precisa. Próximo. Não precisa.
Gente, quase 100. 97. Alguém? Ei, visitante? Vem cá, Muito bom. amiga. Ah, nossa 97. vizinha. Show. Deus te abençoe, minha querida. Obrigada. Um abraço aqui. Opa! Lá, Todo dia próximo. eu vejo ela passando aqui, nossa vizinha. Cinquenta e quatro. 54. 54. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não, saiu? Saiu. É porque tem números que ficaram, né? Vamos lá, Zé. O próximo. Parente. Parente de 54. 53. 3. Tem algum 53 aí? Não, Opa. vamos lá. Gente, cadê a irmã Elza? Nossa confecção aí, irmã Elza. Rapaz, ó. 100. Sem ninguém. Mas marido, Pastor, dá sorte aí, sacode pastor. isso aí, marido. Sacode isso aí, marido. 17. Conta? 17. Irmã Ruth. Ei, irmão, Irmã Ruth. sacode bem, marido. Já Aqui, tem, irmã já tem, já Ruth. Tem. Pastor Folia. Tem 5 ainda, Zé. Rapaz. Pai, Zé, vamos. 29. 29. Ei, Ê! Ah, que linda, da tia. Beijo. Vamos, sacode. Tira 24. 24 é nome importante. Vai, sacode bem, marido. Aí, ó. Também não tem aqui, tá bom? 71. Ô, irmão. Não é isso não, tá, irmão? Tem nada Ó, ruim. número 8, tá? 71. Um abraço. Vambora, marido. Sacode bem, marido. 41. Ih, ué, só tem um Ih, hoje. Rodrigo. Ih, Rodrigo. Tá acabando, hein? Poxa. Deus te abençoe, Rodrigo. Só tem 2 agora, hein? 96. E Oi. visitante também, show! É o último, hein? Olha, mãe e filha, hein? Que show, que sorte. Deus te abençoe, tá? Tia aqui, querida. É com Deus. É o último, amor. Balança bem esse negócio, meu amor. 27. 27. Não, 27. não. Ah, Ai, Gisela senhora. sempre ganha. Já Fechou. reparou? Sempre ganha, Gisela ganha no sorteio. Que show, Gisela. Arrasou, hein? Ai, Jesus. Que benção, né? Agora, pastor, pode voltar. Agora a gente pode encerrar? Amém? Agora vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui. Vamos agradecer a Deus. Que você que ouviu esta palavra coloque em prática, né? Que Deus continue falando com você. Bom? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor Deus por esta noite tão especial. Muito obrigado, Deus, por tudo que ouvimos, ó Deus, tudo que fomos ministrados nessa noite através do pastor Eliel do Carmo, através da sua esposa, a irmã Aline, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela palavra, ó Deus, que falou aos nossos corações. E que saiamos daqui, Senhor, abençoando, amando a nossa família, cuidando da nossa família, porque é o nosso primeiro ministério, como foi falado, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, seja esse lar, ó Pai,
aonde há prosperidade do Senhor, aonde a tua bênção está, Senhor, e que nós, ó Deus, como esposo, como esposa, venhamos, ó Deus, fazer, ó Deus, o nosso papel, ó Pai, como foi ministrado na tua palavra nesta noite. Que o Senhor, Deus, receba todo louvor e toda adoração, mas nós somos gratos, porque nós fomos ministrados, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, nessa noite. Agora leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das tuas mãos, e nos faça, ó Deus, regressar bem à nossa casa. Livra-nos de todo mal, livra-nos do assalto, do acidente, Senhor, e que, ó Deus, amanhã, ó Deus, nós possamos retornar a este lugar, ó Deus, para, ó Deus, mais um momento, ó Deus, para sermos ministrados, ó Deus, por família, ó, para a nossa família, através também do pastor Luiz Cerqueira. Que o Senhor fale conosco também amanhã, e que nessa noite, Senhor, o Senhor seja engrandecido, seja exaltado por tudo que ouvimos. Nós agradecemos, não porque merecemos, mas pelo santo nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em um nome santo do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa